Enquanto muita gente está deixando o dinheiro parado na poupança e perdendo valor todos os dias com a inflação, existem oportunidades escondidas que podem mudar completamente o seu futuro financeiro. Hoje eu vou revelar 5 fundos imobiliários que, se você souber aproveitar agora, podem acelerar muito o seu caminho de independência financeira. Só para você ter uma ideia, só esses fundos imobiliários eu já estou conseguindo uma renda mensal que ultrapassa um salário mínimo. É isso mesmo. Mas atenção, essas oportunidades não ficam abertas para sempre. Quem entende como o jogo funciona, começa cedo. E quem fica parado, perde. Se você ignorar o que eu vou te mostrar nesse vídeo, pode olhar para trás daqui a alguns anos e vai se arrepender de não ter começado hoje. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque os fundos imobiliários que eu vou te apresentar são capazes de gerar renda passiva todos os meses e ainda construir um patrimônio de forma consciente para você. Lembrando, todos os fundos imobiliários que eu vou trazer não são recomendações de investimento, são fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira e que me geram mais de um salário mínimo. Começando, o primeiro é o XPML11. O XPMOL, né, o queridinho que a galera gosta pra caramba e eu gosto muito também. Ele é um fundo imobiliário de tijolo focado em shopping center. Não só um shopping center. São vários shopping centers espalhados pelo Brasil inteiro, como São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e por aí vai. Vamos dar uma analisada em alguns pontos principais do fundo imobiliário XPML11. Aqui eu estou utilizando o Status Invest, que é um site gratuito, tá? Que você consegue fazer análise, então você consegue só digitar statusinvest.com.br. E aqui é o preço dele nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. A cota para você comprar uma cota, R$ 110,43. A valorização nos últimos 12 meses foi de 22,33%. O dividend yield, que é o quanto que ele pagou de renda nos últimos 12 meses, equivalem a 10,01%. Aqui é um gráfico, né, que mostra o crescimento do fundo imobiliário. Se ele tivesse desvalorizado também iria aparecer aqui. Mas como ele está com 22,33% nos últimos 12 meses, é o que equivale a esse ponto aqui até aqui, ó, como vocês podem ver aqui, tá? Então, baseado nisso, o que mais tem interessante? Ele está aqui com valor em caixa total de 101.886.722. Tem mais de 630 mil cotistas, que você pode ver aqui. E pagou no último mês, que foi ali o equivalente a 0,83% de rendimento, o que deu ali 92 centavos por cota. O XPML11 ele é uma ótima opção para quem busca exposição a setor de shopping center, que tende a ter uma performance positiva em regiões com alta densidade populacional e centros comerciais consolidados. Além disso, a sua diversificação de ativos em diferentes shoppings oferece uma grande camada de segurança em relação ao risco. E o rendimento mensal consistente é bem atrativo para quem busca aumentar a renda passiva em um fundo de tijolo. Ele foi responsável por me pagar R$ 287,96 nesse último mês, que foi o último pagamento que ele fez. Eu tenho 313 cotas do XPML11. Agora, antes de eu revelar os outros 4 fundos imobiliários, esse aqui é só o primeiro. Deixa eu te explicar rapidinho por que investir em fundos imobiliários é uma das estratégias mais inteligentes para quem quer construir riqueza de verdade. Primeiro, renda passiva mensal. Os fundos imobiliários distribuem lucros, que são os aluguéis que a gente chama, todos os meses. E o melhor de tudo, são isentos de imposto de renda para pessoa física. Aqui já tem um grande diferencial. Por quê? Se você tem um imóvel que está alugado, você tem que pagar um imposto de renda sobre o aluguel que você recebe. Nos fundos imobiliários, não. É isento. Então, desde o início, você começa a criar uma fonte de renda recorrente que pode ser reinvestida para poder acelerar a construção do seu patrimônio. Segundo, acesso ao mercado imobiliário com pouco dinheiro. Com menos de R$100 e às vezes até menos de R$10, como é o caso de um dos fundos imobiliários que eu vou mostrar daqui a pouco nesse vídeo, é possível sim investir em lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings, hospitais, imóveis que exigiriam milhões para você investir de forma individual. Isso democratiza o acesso ao setor imobiliário, não só deixando para os multimilionários. Então você também pode ter um pedacinho, uma cota de um fundo imobiliário, né? O famoso tijolinho. Terceiro ponto interessante é a diversificação inteligente. Você pode investir em vários setores imobiliários em regiões do Brasil, ou até fora do Brasil, em alguns casos. Isso reduz muito o teu risco e o risco do teu investimento. E também te protege de crises localizadas, como queda de aluguel em determinada região, ou até mesmo o tipo de segmento. Quarto ponto, gestão profissional. Eu gosto muito porque, cá entre nós, você é especialista na profissão que você exerce, mas às vezes a gente quer ser mais de uma coisa e quer fazer com maestria e excelência, não vai rolar. Então, os imóveis dos fundos imobiliários, eles são geridos por gestores especializados e administradores profissionais, que negociam contratos, buscam inquilinos e tomam decisões estratégicas com base em dados e, principalmente, know-how, que é a experiência que eles têm. Isso elimina a dor de cabeça que o pequeno investidor teria ao tentar alugar ou administrar um imóvel próprio. E ó, eu sei o que é isso.
Eu já tive 6 kitnets que eu comecei tentando administrar, depois passei para uma imobiliária que, na verdade, acabou que eu que estava administrando também, então, dor de cabeça total. Se você tem um imóvel que está alugado, já passou por isso, comenta aqui embaixo para eu saber se tu tem essa dor também, que eu já tive. Até que eu decidi investir tudo em fundos imobiliários. Tudo que tinha ali em imóvel físico que me gerava um aluguel. Mas vamos para o quinto, que ainda tem novidade. Quinto ponto é a liquidez e a transparência. Fundos imobiliários são negociados na nossa bolsa de valores, assim como as ações. Isso significa que se você quiser vender suas cotas, você pode fazer isso com apenas um clique. É isso mesmo. Bem diferente de você tentar vender um imóvel físico. Precisa ter um comprador, demorar, passar nome e tal, cartório, esse tipo de coisa. Que pode levar até meses, dependendo. Quiçá anos. Além disso, os fundos imobiliários eles publicam relatórios mensais e tem regulação da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que dá mais segurança e principalmente visibilidade para o mercado. Entendeu agora por que investir em fundos imobiliários vai te ajudar a acelerar a sua independência financeira? Então agora, antes de eu te falar o restante da lista dos 5, né, que agora 4, que eu já falei deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo lá no grupo dos seus amigos e lá no grupo dos seus familiares. Fechado? Beleza. Agora vamos lá falar do restante da lista aqui dos nossos 5 fundos imobiliários que me geram mais de um salário mínimo por mês. E só para você ter uma ideia, o salário mínimo nesse momento, ele está em R$ 1.621, tá? No ano de 2026, R$ 1.621. E somando a renda desses 5 fundos imobiliários que eu tenho, só nesse último mês que foi feito o pagamento, eu recebi R$ 1.880,76. Mas vamos lá. Segundo fundo imobiliário que me gerou essa renda no mês passado, KNCR11. Conhecido como Quineia Rendimentos Imobiliários. É um fundo imobiliário focado no setor de ativos financeiros, especialmente em certificados recebíveis imobiliários. São os famosos CRIs. Também é utilizado para letra de crédito imobiliário, que ele capta também, e letras hipotecárias, que são as LHs. Basicamente, esse fundo ele é gerido pela Quineia Investimentos. A Quineia, só para você ter uma ideia, ela é uma renomada gestora de ativos no Brasil. E o objetivo principal é investir não em ativos físicos, mas em papéis, ou seja, ativos do mercado financeiro, como LCI, CRI, esse tipo de coisa que vai estar exposto ao imóvel, porém não tem ali um imóvel físico de fato. Então vamos dar uma olhadinha para a gente conhecer um pouquinho alguns números do KNCR11. Aqui, ó, você pode ver que o preço, valor atual da cota em 105,27, ele teve um dividend yield, que é o quanto que ele pagou nos últimos 12 meses, de 13,90%, bem alto comparado a aluguéis. Valorização nos últimos 12 meses de 17,86%. Por que esse fundo está na minha carteira? Porque ele é um fundo de renda fixa imobiliária, o que oferece uma maior estabilidade em termos de fluxo de caixa mensal. Então ele é focado em ativos que estão atrelados ao CDI. E o CDI você já sabe que está lá nas alturas. Então o fundo ele tende a performar muito bem em cenários de taxa de juros elevada, que é exatamente o cenário atual. Ele tem uma boa liquidez no mercado e tem consistência na distribuição dos rendimentos. Então, pela sua composição diversificada em ativos financeiros e pela estabilidade dos rendimentos, o KNCR11 é uma ótima escolha estratégica para a carteira de quem está buscando equilíbrio entre risco e retorno, além de ser uma fonte confiável de renda passiva. E aqui, ó, só para a gente ter mais uma ideia, nos últimos 12 meses, né, que foi o que a gente falou, o crescimento vem só crescendo, tem mais de 478 mil cotistas, tem um valor em caixa de mais de 739 milhões e pagou no último mês ali, o último pagamento, o equivalente a 1,21% de rendimento. E basicamente seria R$ 1,30 por cota. E já anunciou aqui o próximo pagamento, que já vai cair na nossa conta também. Ele foi o responsável por me pagar R$ 325 nesse mês. E eu tenho 250 cotas dele. O terceiro fundo imobiliário é o TVRI11, anteriormente conhecido como BBPO11, que é o BB Progressivo 2. É um fundo imobiliário do tipo focado em laje corporativa. Então, tipo tijolo focado em lajes corporativas. Seu principal objetivo é gerar renda através de contratos de locação atípicos, com imóveis alugados, principalmente ao Banco do Brasil. Então ali, na sua totalidade, quase 98% dos aluguéis são para agências e prédios do Banco do Brasil. Esses contratos, eles garantem previsibilidade e estabilidade nos rendimentos para os investidores. Então aqui você consegue ver, agora o nome é Tivio, Renda Imobiliária Fundo de Investimento. O valor de cota dele está R$ 98,63, pagou um dividend yield de 12,62% nos últimos 12 meses, para um fundo de tijolo é bem bacana. Valorização nos últimos 12 meses de 32,85%. Ele tem mais de 59 mil cotistas, tá um total de caixa de 39 milhões e 300 e pagou no último pagamento dele o equivalente a R$ 1,05, que dá 1,04% de rendimento. E a escolha dele estar na minha carteira tem o foco no equilíbrio entre o risco e retorno.
Porque você pode ver que ele está concentrado em um único cliente. Então ele é um fundo imobiliário monoinquilino. Eu normalmente não gosto de monoinquilino, mas olhando para o cliente que é e a quantidade de ativos que tem, principalmente os contratos atípicos, para mim faz sentido ter esse fundo imobiliário na carteira. Não seria as minhas primeiras opções se eu tivesse com pouco dinheiro, mas se você já está para diversificar um pouco mais, para mim fez sentido. Porque ele oferece solidez por conta dos contratos do Banco do Brasil, além de ser uma ótima alternativa para os investidores que estão precisando ali de previsibilidade nos rendimentos. E esse fundo foi responsável por me pagar R$ 425 nesse mês e eu tenho 405 cotas dele. O quarto é o Vigia 11, que é um FIAGRO, tá? Que é um fundo de investimento do agronegócio. Como você pode ver aqui, ó, o valor atual da cota é bem acessível, beirando ali os R$10. Então nesse momento está R$10,29, mas já chegou ali, ó, o mais baixo nos últimos 12 meses foi de 6,69. Tá com dividend yield, que são o rendimento que ele pagou nos últimos 12 meses de 15% e valorização de quase 50%, ó, 49,06. Então aqui a gente consegue ver o foguetinho que ele se tornou. Ele está com mais de 170 mil cotistas, um valor em caixa de 11.903.000 e pagou aqui o equivalente a 1,41%. Pelo preço da cota ser acessível, o valor pago por cota é de 14 centavos, mas você consegue comprar bastante cota. Por quê? Aqui a cotação base foi 9,96, então você consegue comprar bastante cotas e isso facilita demais, né? Então na carteira, o Vigia 11 é uma escolha bem estratégica, porque ele foi o responsável por me pagar R$ 465,50 só nesse mês. E eu tenho 3.325 cotas dele. E o quinto, mas não menos importante, é o RZK11, que é um fundo imobiliário também de papel, administrado pela Rizakin. Você pode ver aqui, cotação 86,27, dividend yield nos últimos 12 meses 15,90% e valorização de 27,68%. Então ele tem mais de 45 mil cotistas, tem um total em caixa um pouco mais de 24 milhões e pagou 1,29 de rendimento, o que dá R$ 1,10. E a razão de eu incluir ele na minha carteira é que eu foco em geração de rendimento consistente e, principalmente, uma estratégia de diversificação através de recebíveis imobiliários, que podem oferecer um bom fluxo de caixa, tá? Ele é o responsável, nessa minha carteira de renda salário mínimo, né, vamos dizer assim, ele aí me pagou R$ 377,30 nesse mês. E eu tenho 343 cotas dele. Se a gente for ver, somando todos os ativos que eu te mostrei, nós vamos ter o XPML11 me pagou R$ 287,96. O KNCR11, 325. O TVRI11, 425. O Vigia 11, 465,50 e o RZK11, 377,30. Somando todos eles, dá um total de renda no mês de R$ 1.880,76, mais que um salário mínimo, percebe? E pensando em facilitar o seu trabalho, eu criei um e-book com mais informações sobre esses 5 fundos imobiliários que você pode consultar e deixar aí salvo no seu computador, para quando precisar consultar, você já tem em mão. O link para você baixar gratuitamente, tá? Um presente meu para você, vai estar aqui na descrição desse vídeo e fixado no primeiro comentário também. Vai lá, baixa o seu, mas não esquece de deixar o teu like antes de se inscrever no canal. E compartilha com seus amigos, porque isso aqui é ouro para eles também, tá bom? Agora, lembra de analisar e escolher os fundos imobiliários que fazem sentido para a sua carteira de investimento. Aqui eu peguei 5 que eu tenho nessa carteira de renda salário mínimo. Eu tenho vários outros tipos em diferentes tipos de carteira. Então, é importante você entender o que você quer para chegar na sua independência financeira, ok? E o mais importante, reinvista o seu rendimento, porque aí você acelera a sua independência financeira, porque aumenta cada vez mais o ganho mensal. Fechado? Então, se esse vídeo fez sentido para você, já segue o nosso canal, deixa o seu like, encaminha esse vídeo para seus amigos. Bota lá no grupo do WhatsApp, da família, da faculdade, dos amigos, do trabalho, bota em tudo pra gente mandar esse vídeo para mais e mais pessoas, tá bom? Não esquece de baixar o seu e-book. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você e bora evoluir!